Só mais um Meu minuto, gato Sálvia. resolveu miar, o meu gato. Deu certo? Eu acho que deu. Voltei. E voltei toda linda, né? Mexendo Sim. onde não devia, mas tá tudo bem. Espera aí que as cenas dos próximos capítulos serão melhores. Só mais um pouquinho de paciência. Só mais um pouquinho. O doutor Rogério Peraí, entrou. deixa eu ver. Bem, gente. Essa tem que ser com a Sheila. Pronto. Isso. O quê? Essas Entrevistas coisinhas acontecem engraçadas. Ah, comigo acontece e a gente com tira de todo mundo, boa, né? com todo mundo. É, Mas é fala aí, verdade. Gente, eu tô numa luta com esse assunto. Na hora que eu vi, eu falei, nossa, o mundo tá gritando pra mim. Sai dessa. Vai, você consegue, você consegue. De repente, na hora que eu vejo o assunto, eu falei, uau, porque isso tem me feito sofrer muito. Sabe assim, que você para pra ver. Peraí, tá, gente? Tá melhor a agora. gente. Você para pra ver assim, e eu falo assim, puxa, eu poderia ter feito tanto e não fiz muita coisa. A gente colocou o tema da live, né? A minha escada quebrou e agora, né? O que eu faço? É, Então, primeiro, o boa assunto é bem tarde a você. pitoresco, né? O que é isso? Boa tarde a vocês que estão aqui com a gente. Aproveita aí, manda para outras pessoas. A gente vai falar um pouco sobre motivação, sobre procrastinação. E eu falei para a Sheila, vamos colocar um nome diferente para a gente refletir, né? Então, quando veio esse tema, eu pensei numa situação que é muito comum. Normalmente a gente sobe os andares de um prédio de elevador, né? Ninguém quer subir de escada. Sim. E às vezes acontece, sei lá, num prédio, já aconteceu comigo uma vez, um prédio de 18 andares, o elevador parar no quinto andar e eu ter que andar até mais 5 andares de escada, né? E reclamando pra caramba, assim, reclamando muito, e eu não podia ficar esperando o elevador voltar a funcionar. E eu subi de escada, os 5 lances de escada. Bufando, né? Nervosa, Bufando. reclamando, mas eu só subi porque realmente eu tinha uma entrega para fazer, né? E quando a gente conversou, Sheila, sobre essa questão, né, da escada, eu pensei na seguinte situação. Desculpa. Beleza, eu estou no elevador e eu paro, na metade do caminho eu tenho que subir de escada. Só que eu tenho um problema, alguma coisa acontece na hora que eu estou subindo as escadas do prédio, né? E isso também acontece na nossa vida, né? Quem já não viveu a situação de estar bem na vida, né, de forma geral, e de repente o elevador da vida quebrar e você tá com uma paradinha ali e falar, putz, como é que eu vou agora, né? E é normal a gente se sentir mal, se sentir triste. Boa tarde, Marcos. Se Boa sentir tarde, Marcos. frustrado e frustrada em ter que parar ou dar um passo atrás ou descer do elevador porque estava muito confortável, né? Sim. Você já passou por isso, Sheila? Nossa, nem fala, já passei, tenho passado por vários tipos de elevadores da vida e é muito engraçado, né? Porque no final das contas, você também vai procurando algumas alternativas para fugir do que você tem para fazer. Porque se você tá no elevadorzinho, na escadinha, se é para subir tá fácil, né? Para descer é ruim. Então, às vezes você quer ir de um lado, mas você tem um foco, só que você vai se desfocando. Ah, eu também acho. Olha só que legal aqui o comentário do Marcos. Todos nós temos um elevador Sim. quebrado. Não, não tem quem não tenha. Essa analogia da salva é muito boa. Ainda bem, né? Isso significa que temos humanidade. Isso é É, muito bom. é verdade. E às vezes a gente atrasa
essa coisa de subir as escadas a gente deixa para depois. Ah, eu vou esperar aqui um pouquinho, quem sabe o elevador volta a funcionar, Sim. né? E isso, dependendo de como a gente leva para a nossa vida, isso nos procrastinar. A gente chama isso de procrastinação. Né? Ao mesmo tempo que a gente sofre aquela pressão de, eu preciso subir logo, eu tenho que dar um jeito, a gente, de repente, em algum momento da nossa vida, a gente se compara porque, fulano anda mais rápido, aquela outra pessoa, ela é mais ágil, delicada, eu me comparo com outra pessoa porque eu estou sendo mais fortinha, ela tem um pouco mais de agilidade, jogo de cintura. Ou tem aquelas pessoas também que sofrem sorrindo, né? Então, Sim. é muito comum a gente se cobrar, se comparar e também pensar nos rótulos que as pessoas vão nos dar, né? Quando a gente está tentando aí subir as escadas, porque o elevador quebrou, né? E eu acho que é uma situação que já aconteceu comigo. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência também. Tipo, você está subindo a escada, aí você ouviu lá no andar de cima que alguém conseguiu entrar no elevador e vai chegar primeiro, né? Então, já aconteceu comigo. Eu falei, putz, se eu tivesse esperado um pouquinho mais, eu não estaria aqui andando 5 andares de escada, né? Então, é muito interessante essa analogia da escada com a nossa vida, porque dependendo de como essa escada também ela deixa de funcionar pra gente, a gente tem que mexer com essa escada, né? A gente tem que dar... Sim. Eu estava pensando, uma vez eu subi em uma escada, eu era jovem, e aí a escada, sabe, eu não sei, o degrau da escada quebrou, descolou da madeira, eu não sei como que aconteceu aquilo. E eu falei, o que eu faço agora? E na vida também é assim, às vezes esse degrau ele quebra. E o que é esse degrau para nós, né? São as nossas emoções, aquilo que de repente é muito valioso para a gente. Então a gente pode sim se deparar em situações de pensar, poxa, acho que não vale a pena consertar essa escada, eu já arrumei essa escada várias vezes e não tem conserto, né? Isso olhando para a vida em geral, sim, né? Eu não estou falando... Vocês estão entendendo aí, né, gente? A gente está falando um contexto geral para não trazer exemplos, né? Para a gente não ficar só naquele exemplo pessoal, né? Porque eu teria vários. Quando a gente fala quando a gente fala, eu preciso me mover, eu preciso sair do lugar, a gente precisa primeiro, né? A gente precisa pensar onde a gente quer chegar. Esse é o primeiro ponto, né? A gente precisa ter clareza daquele caminho que a gente quer fazer. Muitas vezes a gente não conhece o caminho, mas a gente conhece ou tem uma consciência de onde a gente quer chegar. Esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante quando a gente para olhar a nossa escada da vida, né? Reparar aquilo que nos motiva, porque arrumar a escada às vezes pode ser doloroso, de repente a gente não sabe mexer, manusear um martelo, manusear uma ferramenta, mas a gente pode às vezes pedir ajuda, né? Então, trazendo para o comportamento humano, essa ajuda às vezes vem de um outro profissional, de alguém que você tem uma aproximação, né, que você é íntimo, alguém que professa a mesma fé que a sua. Então, são várias formas que a gente tem de contar com um apoio na hora que a gente cai da escada, né? Sheila. Não, concordo. É que eu tô, enquanto você tá falando, eu tô imaginando. Porque, assim, esse é um tema que tá muito na minha veia, sabe? Eu tô passando por essa condição. Eu estava procrastinando até agora, assim, uma condição muito procrastinadora, que, assim, eu falei, nossa, eu tenho tantas coisas por fazer, eu preciso ler, eu preciso... ver alguns projetos, eu tenho algumas coisas por fazer. Hoje mesmo eu falei, gente, como eu acordei mal.
Uhum. Falei, eu não quero fazer mais nada. Aí, de repente, tinha esse projeto com você. Legal, concessão e modelagem. Boa, Marcos. E aí eu me vi dentro de uma situação, o que eu faço? Aí eu recebo um Insta, né? A, da garota que tá aqui, me desculpa, acabei de esquecer o nome. E aí, na hora que eu tô lá vendo da Patrícia. Aí, na hora que eu tô lá lendo, a Patrícia falou assim: Nossa, vê a live que você fez a respeito das 5 linguagens do amor, incentivo do meu marido, eu consegui gravar o meu primeiro vídeo. Falei, uau! Então, valeu a pena ter acordado hoje por algum motivo, porque na hora que você acorda, eu falo por mim, o sentimento da procrastinação às vezes assume em você um papel de muito peso, porque você tem tantas coisas por fazer por tarefa e você não vai a lugar nenhum, não segue a projeto nenhum, engorda o cérebro com informações. É um sentimento, você sente, outro momento você quer ver o resultado, você quer compreender o que está se passando com você e você não vai para lugar nenhum. Sim. Mas a pior resposta e a melhor resposta é que você precisa ir para dentro de você. Exato. O que é a procrastinação, né? Quando a gente tem aquele comportamento de deixar as coisas para depois. Então, por exemplo, é muito comum a pessoa pensar, de repente, não vou marcar um médico porque posso esperar. Não vou começar esse trabalho porque eu acho que eu não me sinto preparada. Ou preparado, né? E é importante também a gente pensar em alguns pontos que ou reforçam esse comportamento de se procrastinar, né? Ou nos atrapalha na melhoria desse comportamento, ou não na eliminação, porque a gente, vira e mexe, a gente vai procrastinar mesmo, tá tudo bem, né? Mas um ponto, por exemplo, quando eu tenho uma coisa para fazer e eu sei que aquele negócio é chato, eu vou dar prioridade para fazer aquilo, porque é aquilo que vai me tomar mais energia, né? É como, por exemplo, lavar o meu cabelo, né? Eu sei que eu não posso, primeiro não dá para lavar esse cabelo todo dia, mas eu sei que vai tomar um tempo a mais. Então eu vou me planejar, vou me organizar para fazer aquilo que me toma mais tempo primeiro, né? Então, veja que o nosso dia precisa ser organizado de uma forma onde pelo menos eu faço isso. As tarefas que são mais chatas, que não me dão tanta vontade de fazer, eu procuro colocar na frente. Ou também, uma dica que é muito legal, você dividir essa tarefa, essa meta que você tem diária, em pequenas partes. Então, por exemplo, vamos supor, você tem supermercado para fazer, dá um trabalho enorme. Para fazer o supermercado, não é só ir no mercado e comprar as coisas, você faz toda uma rotina, você tem que arrumar o armário antes, você tem que ver o que está faltando. Então, tem uma série de tarefinhas que a gente tem que desmembrar para suavizar a queda, vamos colocar assim, né? Sim. Então, se a gente tem esse comportamento de diluir essa tarefa, que é chata, a gente consegue sair do lugar. Que o importante é sair do lugar, arriscar, não ter medo, né? Peraí que abriu uma tela aqui para mim, que eu tô com o computador do meu lado aqui. Olá, Vivi! Vivi, eu assisti a live dela. E eu acho que tem um ponto também, né, que como é que a gente percebe que a gente pode também ter um comportamento procrastinador? Quando a gente tem, além dessa falta de organização, a gente tem dificuldade de se concentrar. Então, existem várias dicas de produtividade, de melhorar a sua produtividade. Uma delas que eu sempre faço eu tenho essa rotina, mas tem pessoas que fazem até com menos tempo. A cada 1 hora, 40 minutos eu levanto, eu vou tomar uma água. Quando eu tenho que fazer trabalhos muito longos, tomo uma água, faço outra coisa. Eu mudo de lugar, levanto, faço algum movimento com o meu corpo para poder mudar também o funcionamento do cérebro, dar uma refrigerada, né? E tem também uma coisa que
eu também tenho trabalhado, que é o perfeccionismo. Tem gente que acha que ser perfeccionista é uma qualidade. Na verdade, isso não é tão bom, ser perfeccionista, porque a gente, além da gente cobrar da gente mesmo, a gente cobra do outro, né? Então, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho que eu tenho melhorado nessa questão do perfeccionismo. E às vezes a gente para na tarefa querendo o suprassumo da laranja, assim, sabe? Eu não tenho só... Esse problema eu não tenho. Eu não sou perfeccionista. Eu já digo assim que hoje eu compreendo que o perfeccionismo ele é paralisante. Porque não é o perfeccionismo que vai me levar a algum lugar. Ao contrário, ele pode me retardar no processo. Com certeza. Na verdade, uma coisa que eu já coloco mais para o outro lado é a preocupação de trabalhar, a preocupação da aprovação do outro faz com que eu queira me aperfeiçoar naquilo. Só que não. Em contrapartida, voltando à procrastinação, até ontem mesmo eu estava conversando com a Vivi, um grupo de meninas, 6:30 da manhã, sobre isso. Por isso que eu falei, nossa, esse assunto veio como presente, porque a gente nem havia definido ainda qual seria, né? Então eu falei, que isso? Você me deu um título, eu lindamente acatei, porque eu falei, a gente com certeza fala uma língua parecida. Na hora que eu vi, eu falei, gente, esse assunto está gritando de novo. E nós ontem conversamos sobre o que fazer para ler um livro. Aí a Vivi até falou, leia algumas linhas, escolha uma quantidade de linhas de ler para você ler por dia. Durante uma semana, você vai ler 10 linhas. Não passe daquilo. Por quê? O nosso cérebro, isso eu tenho tomado consciência, tá? É um processo que eu estou me conscientizando, porque o cérebro fica em zona de conforto. Então, se ele fica em zona de conforto, ele não quer esforço. Eu já não leio há muito tempo, então é muito cômodo para o cérebro eu não voltar a ler. Só que eu preciso. Como que eu vou obter sabedoria se eu não ler? Não é? Claro que compartilhar aqui com você, compartilhar com outros, me traz essa sabedoria. Mas eu preciso ter uma sabedoria embasada. E esse embasamento vem de ler livros, de ler artigos, ver um YouTube, ver um podcast, ouvir e por aí vai. Mas aí a Vivi falou 10 linhas durante 5 dias. Se o cérebro quiser mais, você não faz. Por quê? Porque o cérebro precisa entender que é você que domina. Falei, uau, tá bom. Aí eu também aprendi uma outra técnica, a técnica Pomodoro. Você... Você me vê? Você me ouve? Sim, agora sim. Agora sim? Sim. Então, vou voltar a falar da técnica Pomodoro. Claro. A técnica Pomodoro é assim, você lê por 20 minutos e 5 minutos você descansa. Sim. Vai fazendo isso até você... O processo é de 1 hora, então 20 minutos você lê, 5 você descansa, e assim sucessivamente. Para quê? Para que gradativamente você vá aumentando esse tempo de leitura, conforme a consciência do cérebro, e conforme você vai aprendendo, até realmente o cérebro ir tomando uma nova consciência. Em contrapartida, tem uma coisa que eu tenho aprendido com o Pablo, a Vivi também, outras pessoas que estão aqui, que o quê? A procrastinação rouba a tua alma. E se você olhar nesse aspecto, então eu tenho que fazer alguma coisa. Mas o fazer alguma coisa é uma outra coisa. E aí, tem uma coisa interessante, que na verdade, entende-se que lá atrás, seja numa questão de pai, de quem cuidou de você, te prometeu coisas que eles não cumpriram. Então, o teu cérebro lá atrás não teve recompensa por aquilo que foi prometido e aquilo para você se tornou algo desestimulante. Uhum. Então, uma das formas hoje de trabalhar a procrastinação seria você, a cada objetivo, mínimos objetivos ou mini tarefas, vocês se presenteando. Sim. Vocês se presenteando para que o cérebro entenda aquilo como estímulo e, claro, repetição. Repetição,
repetição, fazer tarefa, fazer tarefa, fazer tarefa, fazer tarefa. Isso que você falou, a gente chama meta, né? Estabelecer metas que sejam possíveis de serem realizadas. Sim. Te mando um tempo, então toda meta ela tem um prazo para ser cumprida, para ser alcançada. E ela precisa ser possível de ser realizada. Então, quando a gente estabelece uma meta, a gente precisa minimamente ter um entendimento do que a gente precisa para fazer aquela tarefa, né, no caso. Sim. Então, isso que você disse, né, da expectativa que a gente tem sobre os nossos pais, que foi prometido. Eu tô numa jornada de autoconhecimento, e aí nessa jornada eu descobri, assim, que a função dos meus pais principal foi me colocar nesse mundo, né? E pronto. Então, se a gente já entende que essa foi a principal função e foi cumprida, a meta, né, foi atingida, Sim. então a gente baixa o nosso nível de expectativa. Por quê? Se a gente fica todo o tempo olhando para trás, trazendo lembranças do passado para o presente e procurando o culpado pelo que deu errado, pelo que ainda não aconteceu, a gente vai procrastinar também. Então, acho que uma dica, né, olhando para a família, né, e para marido funciona da mesma forma, porque às vezes a gente acha marido, esposa, a gente acha que a pessoa é o salvador, a salvadora da pátria, né? Então, a gente tem Só que não. a gente tem que entender que é um outro ser humano que tem as suas limitações, as suas qualidades, tem um monte de qualidade, também tem alguns pontos de melhoria, né? Mas o fato é, quando a gente fala de procrastinação, a gente tem que olhar para dentro, entender o que me faz procrastinar. Putz, quando eu penso que eu vou levar 1 hora para lavar meu cabelo, eu já penso 2 vezes. Mas por quê? Estou dando exemplo, tá? Não que eu amo lavar meu cabelo. Estou trazendo esse exemplo para a gente sair do que é comum. Mas por que eu sinto isso? Né? Quais são essas emoções que me vêm quando eu me deparo com esse desafio? Pode ser, uma delas é se comparar, olhar para a grama do vizinho. Mas o meu amigo fez a mesma coisa, mas fez diferente, né? E ficou muito bom. Então, vou fazer igual meu amigo fez. Então, às vezes, o caminho não eu acredito que cada um tem um caminho. E isso a gente... Concordo, cada um precisa achar um método, né? Um método pessoal, pegar um pouco do que você conseguiu ter de resultado sobre o aspecto cabelo. Então, vamos lá, como que a Salva esse programa para cuidar do cabelo dela? Ou, tipo, como que a Sheila faz para se programar dentro disso, encontrar o meu meio, para isso me gerar um autoestímulo, para eu também ter o meu resultado. Eu concordo com você, porque senão fica uma situação muito maçante, porque se eu todo tempo ficar me comparando a você, Sálvia, a Vivi, a uma outra pessoa, a Diana, que como é que é, como que eu devo fazer? Nossa, a Diana faz com muita agilidade. Nossa, a Sálvia também eu tô lá atrás. E daí o seu processo de aprendizado, a sua experiência está te gerando um outro tipo de resultado. Por quê? Porque você com certeza se dispôs a uma forma de aprendizado diferente da minha, ou eu estou lá atrás nesse processo, então acho que também encontrar o meio termo da minha maturidade para esse assunto, né? Para também ficar leve. Porque se a gente viver nessa de ficar o tempo... Não dá para viver comparando, não dá. Cada um com a sua humanidade. O difícil é não se comparar, né? Então, todo tempo... O que a gente tem que fazer? É um exercício diário que eu faço. Sim. É olhar as minhas qualidades, olhar os meus pontos fortes, no que eu sou boa, fazer a terapia do espelho, às vezes é bom, sabe? Sempre! Todos os dias, sempre! Quando eu me... Sempre! Eu sou linda! Quando eu tenho uma situação, eu vou lá, escrevo, reflito naquilo que eu estou escrevendo, o que eu sinto com relação a isso, porque às vezes a gente pega uma frustração daquele dia e leva para o dia inteiro, entendeu? E aí a gente para de fazer as coisas por conta daquela frustração. Eu acho que o problema, Sálvia, até não é você levar para o dia inteiro. O problema é pior, é você
pegar aquilo e levar para o próximo dia. Porque se você tá com aquele problema naquele dia, ok, hoje mesmo eu não acordei tão bem. Mas aí cada um tem sua liturgia, tem o seu jeito. Eu fui orar. Eu falei, agora, meu Deus, o meu dia não pode acontecer, não dá para continuar desse jeito. Hoje é uma plena segunda-feira, eu não posso levar minha semana desse jeito. Sim. Então fui lá, me encontrar com o meu centro, né? E aí eu vi uma palavra gentil da Patrícia, que aquilo também me estimulou. Olhei pro Isaac e falei, cara, não, tem que melhorar aí. É uma luta constante. E aí, tá, super de leve. Falei, gente, eu tenho um compromisso. Então aquilo já foi mais me reanimando. Nesse instante vi a minha irmã, isso já me deu mais ânimo, mais energia. Claro, também um trabalho, tomar cuidado com quem está do teu lado, qual é a energia dessa pessoa. Porque se a energia dessa pessoa, seja teu marido, seja quem for, tá com a energia mais baixa que a tua, nossa! A gente só precisa tomar um cuidado para não deixar, porque assim, eu concordo, né? As pessoas tem pessoas que têm baixa energia, enfim, mas não que a gente tem que deixar essas pessoas de lado, porque tem hora que você tem que conviver com aquela pessoa, não tem jeito, né? O que a gente precisa é encontrar o nosso ponto de equilíbrio e principalmente saber o que me motiva, porque assim, essa crença de que o outro vai me motivar, ela não existe. Ela não existe. Isso, eu não sei quem inventou essa crença, mas a motivação é um motivo para agir. E quem tem um motivo? É o próprio sujeito. É a pessoa que toma a decisão para tomar aquela ação. Então, saber em quais situações a gente procrastina, o que a gente sente naqueles momentos, são conhecimentos sobre nós muito importantes, que até no momento de oração a gente precisa ter essa clareza, porque a gente precisa verbalizar isso, né? Então, esse exercício de refletir sobre as nossas potencialidades, por exemplo, você deu um exemplo aí que é teu filho que te motiva, que é um estímulo para você, é uma motivação, você ser mãe e poder acreditar que uma vida depende de você. Então, essa é a sua motivação. Você é mãe. E você entende que você tem uma grande responsabilidade de acordar todos os dias bem para cuidar do seu filho, tá? Então, não é o seu filho que é a motivação. É o fato de você ser mãe dele, né? A minha missão. É a sua missão. Então, a gente refletir sobre essas emoções, sobre o contexto, né? Muda a nossa perspectiva e baixa o grau de exigência da expectativa, né? Que a gente vai voltar lá na primeira conversa que a gente teve, né? A gente tem uma expectativa muito alta quando a gente se compara, a gente sobe muito a régua quando a gente se compara com as outras pessoas. E se a gente começar a fazer, eu falo a gente porque eu me incluo nisso também, né? Eu sou ser humano e é normal a gente também, às vezes, precisa refletir sobre isso. A gente precisa olhar para a gente e falar da onde eu vim, quem eu sou, o que aconteceu para eu estar aqui hoje, o que aconteceu para a Vivi estar aqui hoje, o que aconteceu para a Patrícia estar aqui, o Manuel, a Ana, o Rogério, o Marcos, a Raquel e outras pessoas, a Railane, Eduardo, a Xuxa Roberto, Xuxa Roberto, não sei se é homem, José Roberto, Roberta, cada pessoa aqui. O que aconteceu para você estar aqui, né? E essa reflexão te faz, quando você vai para um encontro com você mesmo, se você faz esse exercício antes, você já vai muito mais inteira ou inteiro para esse encontro com você e no seu momento de encontro espiritual, né? Do seu momento de encontro com Deus, com o seu ser superior, né? Com o Senhor das nossas vidas. Então, quando a gente tem esse encontro, a gente, sobre nós, né? Levando muito mais do que a gente sabe sobre nós,
É só uma questão de exercitar e de falar, porque às vezes a gente também não consegue nomear as coisas. Por isso que é importante o exercício, de repente você ter um caderninho diariamente e eu super aconselho, anote todos os dias quais foram os seus desafios no dia, o que foi mais difícil para você, quais foram os seus aprendizados, o que você descobriu de novo sobre você, o que é novo de conhecimento sobre você mesmo, né? E se você começa a anotar isso, você vai, a cada dia a gente vai amadurecendo a gente vai se apropriando de quem nós somos. Porque, Sheila, eu acho que assim, a gente fala muito, você tem que saber quem você é, né? Tô cansada de ouvir essa história. Mas não é só saber quem a gente é. A gente precisa adotar essa pessoa. Adotar com esse monte de qualidade que a gente tem e com esse monte de pontos de melhoria que a gente também tem. Então, por exemplo, entrevista de emprego, né? Quais são suas qualidades? Tem um monte, né? Não, porque eu sou isso, sou aquilo e tal, tal. E aí, quais são os seus defeitos, né? Que é assim que vem a pergunta. E a gente não sabe... Não, pontos a melhorar. Não é defeitos, é pontos a melhorar. Eles não usam essa franqueza. Defeitos, pontos a melhorar. Usa nas entrevistas que eu fui, é ponto a melhorar. Tem uns fracos e pontos fortes. Infelizmente. Eu não acho, assim, que é uma pergunta, né? Qual é o seu defeito? Eu não acho que é uma coisa assim que eu não sou tão a favor, porque assim, como eu falei da outra vez, às vezes um defeito, ele tem vários pontos de vista diferentes, entendeu? Com certeza. Vai depender muito do contexto onde a pessoa está inserida. Então, por exemplo, eu falo pra caramba, dependendo no hospital, eu não sirvo para ser enfermeira, não me contrate para ser enfermeira, porque eu vou falar com todos os pacientes. E no hospital não é legal, né? Mas em outros ambientes, esse ponto de melhoria, ele é super favorável. Então, a gente precisa ter essa consciência, maior consciência, porque quando a gente vai para um momento de conversa, no nosso momento espiritual, por exemplo, a gente vai muito mais preparado para falar, poxa, eu estou sentindo isso, eu paro aqui. E além dessa questão do preparo espiritual, que aí todos nós, cada um cuida da forma, né, tem liberdade para cuidar que acha da forma que entende, a gente tem que ter um planejamento, né? Então, se eu já sei que eu sou perfeccionista, se eu já sei que se eu andar com pessoas baixa autoestima ou baixo astral, por exemplo, vai me deixar mais para baixo, eu vou ter uma rotina com essas pessoas. Então, talvez eu teria menos tempo, não ficaria 2 horas com essa pessoa né? Eu ficaria, sei lá, meia hora, para também dar esse tempo para essa pessoa aprender comigo e eu aprender com ela, porque não adianta, a gente nunca vai saber como a outra pessoa está totalmente, mas a gente tem que dar essa oportunidade, né? Porém, eu entendo assim, no sentido que você fala da pessoa uma pessoa que eu quero te falar de uma baixa energia, essa pessoa já tem uma convivência com ela. Não é alguém que eu não conheça. Sim. Se é alguém que eu já conheço, então essa pessoa que para mim ela tem uma baixa energia, eu vou até ela no momento que eu realmente me sentir bem, estiver blindada. No momento que eu me sinto fragilizada, não é a pessoa que eu vou procurar. Agora, se eu estou no ambiente, vamos imaginar o ambiente de uma procura de emprego, e eu tenho uma pessoa dessa do meu lado, é óbvio que educadamente eu vou conversar com ela. Não daria a ela, talvez, tanta vazão, porque ela possivelmente traria em mim uma desestabilidade. Mas sendo um parente, por exemplo, eu já sei como ir. Ou então naquele dia eu não vou, entendeu? São assuntos muito distintos, porque realmente do estranho você não tem como... Só se você souber fazer aí toda uma leitura, né? Aparência, tá? Esse ainda não é o meu caso, ainda não sou a coach para trabalhar dessa forma, mas claro, a gente aprende, só que eu falo nesse parâmetro. Então, assim, eu acho que o importante é
A gente sim, se munindo de tudo que é bom, é uma mentalização, é você parar, fazer, sabe? Começar a verbalizar, como a Vivi mesmo colocou, você ouvir, você falar, você ver, usar os teus sentidos. Acabei de esquecer. Eu sou visual. Você é o quê? Eu sou sinestésica. Eu gosto de contato. Não, boa. E depois o sinestésico, qual é o outro? Ai, gente, tem o reflexivo. Tem aquela pessoa que fica mais introspectiva, ela demora um pouquinho para responder. Não, na verdade eu sou sinestésica. Agora, Eu lembrei, eu sou sinestésica porque eu gosto de agarrar, eu gosto de pegar, eu sou sinestésica. Eu e Isaac, até porque as crianças são mesmo, né, temporariamente. Aí a moça tava falando assim, a Fabi, Sheila, o sinestésico, ele gosta de sentir, eu sinto, tudo é no sentir. O visual é no ver, o outro, o audiovisual, o que é pelo ouvir, não me lembro agora. Ele precisa compreender. Então, assim, a gente tem que usar as técnicas com as pessoas certas para a gente também efetivamente saber como trabalhar isso. Como que eu vou trabalhar? Se eu sou sinestésica, eu preciso sentir o resultado daquilo para me automotivar. sim. Como que eu vou falar isso para o meu cérebro? Como que eu vou convencer o meu cérebro de que isso aqui é legal para mim? Olha, cérebro, eu preciso ler porque quando eu vou fazer a live com a Sal da próxima vez, alguém que está do outro lado está esperando isso. Então isso é bom pra gente. Sabe assim, trazer coisas que me faz sentir. É bom sentir que você do outro lado está ouvindo e que isso te faz bem. Então isso para mim é uma motivação. Claro que eu preferia estar ao vivo porque eu ia abraçar, agarrar, mas tá tudo bem também. Então é toda uma estratégia, né? É o pensar, é o falar, é o ouvir, é o ver, é trazer a recompensa, é como que eu vou trabalhar aquilo, de que forma aquilo me motiva, como você falou, saber aonde eu quero chegar. E tem horas que eu também não sei onde eu quero chegar. Então eu tô perdida. Então eu tenho que me achar no caminho, ou pelo menos começar com caminhos curtos, até que realmente a minha visão de autoconhecimento se abra, né? Eu acredite em mim mesma, porque eu preciso declarar isso. Eu sou. Sabe? E esses dias eu vi essa frase, oxi, maravilhosa! Quando o Senhor Jesus falou, eu sou, ele deu ali a autoridade que ele é, o Trino Deus. E quando eu digo eu sou, eu digo para você e para quem está me ouvindo, para o universo, que eu sou parte disso. Então, uau, eu preciso declarar em alto bom tom que eu sou, para que eu me reconheça que eu sou, para que no fundo eu me habilite a ser, entende? Nossa, eu falei, uau! Né? Porque assim, a gente olha a escada quebrada, qual é a primeira... Normalmente a gente, putz, quebrou a escada, né? Eu não sei, eu não tenho ideia de como resolver isso. Então, do ponto de vista do comportamento humano, qual é o exercício que a gente tem que fazer diariamente? Como é que eu sei que eu sou boa naquilo que eu faço? Quando eu sei qual resultado foi alcançado naquele trabalho que eu fiz. Não importa se foi um bom resultado ou se foi um resultado que não foi tão... Se foi um bom ou mau resultado. O que é olhar o comportamento. Então, por exemplo... Sálvia, deixa eu só fazer um adendo. Não é um mau resultado. Vamos colocar um aprendizado. Porque é muito melhor você ter errado e ter feito do que eu não ter feito e ter ficado parada. Você deu um passo. Exatamente, porque é uma coisa fundamental, assim, que eu tenho conversado muito esses dias e o que eu aprendi sobre o pensamento de abundância, né? Porque eu tenho refletido muito sobre pensamento de abundância, porque quando a gente olha para a escada quebrada, fala, o que sobrou dessa escada? Não sobrou nada. Eu vou ficar aqui e vou esperar, sei lá, aparecer um milagre e a escada ficar consertada, né? Só que não. Esse pensamento, ele é um pensamento limitante. A gente precisa sair do lugar.
A gente precisa saber, e eu só saio do lugar quando, assim, olhando para mim, tá? Tirando a questão espiritual. Eu saio do lugar quando eu sei como eu posso sair desse lugar. Então, se a gente pensar todo dia, fazer uma anotação, poxa, eu fiz isso aqui, foi bem feito, olha, isso aqui deu um bom resultado, eu conheci uma pessoa nova, como é que eu cheguei até essa pessoa? Olhar todo esse caminho que você fez de descoberta, por quê? Para sair do lugar, é necessário ter coragem. E uma coisa que você fala, que é muito pertinente, é assim, tá todo mundo na arquibancada, vamos, né? A gente tem situações na nossa vida que é assim, várias pessoas na arquibancada, aí você resolve levantar e chutar a bola pro gol. Só que a bola não entra. Aí alguém vai falar, poxa, você estava com a chuteira errada, ai, você não tinha que ter chutado assim, ah, você escorregou. Era melhor ter ficado no seu lugar. Era melhor você ter ficado no lugar. Agora, como é que você vai vir? Você vai vir todo sujo, né? Pra cá? Você foi lá agora, tá vendo? Não deu certo. Então, quando a gente olha para essa escada, que é a escada da evolução, é a escada que a gente quer subir, para a gente evoluir como pessoa, e essa evolução, ela não quer dizer, ela não tem uma relação com o ter. Essa questão da evolução, ela tem total conexão com o ser, né? Como você falou, eu sou. Eu não fui, eu não serei. Eu sou essa pessoa aqui. Dá vontade de gritar, sabe? Ah, eu sou essa pessoa. Que às vezes se irrita, que às vezes fala brava, às vezes irrita. E acolher. Desiste. A gente desiste. Que desiste, mas que logo a gente retoma. E a gente Toma tem que rédea. acolher essa pessoa. A gente precisa acolher essa pessoa. Porque se eu não me acolher, a gente faz o quê com o que sobrar? Então, para a escada, é a mesma coisa. A gente vai remendar a escada de que forma? Então, é importante a gente saber, primeiro, onde eu quero chegar, quem eu sou, onde eu quero chegar, qual é a minha rede de apoio, quem são essas pessoas. Sim. Como é que eu olho para as minhas entregas, para as minhas metas pessoais e construo e imagino um caminho, porque tudo isso eu vou verbalizar em algum momento. Eu vou sonhar, eu preciso, e o sonho é meta. Sonho é meta. E transformar em meta. Meta exige muito trabalho. Então, essa história de que eu vou ter uma casa maravilhosa, é assim, a realidade que nós temos aqui é trabalhe muito para você ter a sua casa. Agora, eu vou parafrasear essa frase. Trabalhe muito para ser a pessoa quem você quer ser, né? Então, a gente tá vendo essa coisa da pandemia, as pessoas estão comprando muito, querendo se autoafirmar muitas vezes que elas têm. E, na verdade, a nossa preocupação precisa ser o ser, né? Quem eu sou. Ser. E sabe... esses desafios da vida. E sabe o que é legal? A Vivi colocou aqui uma frase interessante, e aí eu digo pra você no detalhe que assim, quando a tua escada quebra no eu sou, e você tentou e errou, você precisa então, quando voltar de novo, vir com outra escada, a escada mais resistente. Porque cada erro não é uma invalidação, é um aprendizado. Porque, cara, você tá na frente. Eu que não fiz, tô lá atrás, tô parada. Enquanto você errou, levantou e fez de novo, você tá caminhando. E é isso que importa. E essa rede de apoio, como você tá dizendo, é importante, mas é aquilo que a gente sempre volta a falar e eu friso sempre. Quem é essa rede de apoio? Tem que ser pessoas melhores que você. Sim. Tem que ser pessoas que estão do seu nível para cima. Não é do seu nível para cima. Não é a torcida organizada, né? Não, esse cara da torcida organizada, ele tá lá parado, sabe o que ele quer? Sabe o que ele quer? Ele quer que você fique parado também, criticando. Ai, não, é o governo, é não sei quem, não é eu. Eu sou autorresponsável.
eu assumo, eu estava procrastinando. Ah, Hoje eu tenho que fazer alguma coisa. eu tava Eu falando, tenho. O que eu vou fazer? eu tava falando do pensamento de abundância, né? Acho que eu não concluí. Sim. Não. Eu não concluí. Pensamento de abundância é a gente entender que quanto mais a gente compartilha, mais a gente cresce, né? E o Sim. grande desafio, muitas vezes, que aí eu vou confrontar a sua reflexão, Sheila, é como eu lido com essa pessoa que procrastina também, porque essa pessoa que às vezes está num baixo astral, que ela está, enfim, como dizer uma amiga, tá mais cagada do que eu. A gente aprende com essa pessoa e aprende muito, Claro né? que para, palhaçada! Longe de mim dizer que até o momento procrastinei, não tenho algo para oferecer. Que isso, cara? Eu sou muito. Né? Você entendeu? Você é muito Eu sou. né? Eu sou. O procrastinar é um defeito que eu tenho consciência que eu vou trabalhar, ou estou trabalhando de alguma forma, seja me conscientizando para tomar energia e ação, mas isso não invalida a potência que eu sou. Sim, potência, exatamente. Jamais uma negra dessa, espetaculosa. Cara, que isso? A gente vai. E olhando. E até porque eu posso até procrastinar, mas é por isso que é legal a rede de apoio, porque ainda que eu procrastine, você tá ali, puta, eu já sei que a Sheila tem esse comportamento aqui que pode impactar no nosso resultado. Cara, a Sheila vem pra cá, igual, era pra eu ter te mandado a foto. Eu me dispersei, mandei em cima da hora, mas você já tinha tudo amadurecido, conhecia a necessidade dos nossos assuntos, e aí a gente se entrosou. A minha procrastinação não afetou o resultado final, porque embora houvesse o comprometimento, você já conhece o perfil, então a gente se casou. Então por isso que eu falo, a rede tem que estar no nível acima, porque isso não pode impactar o resultado final. É o nível de maturidade, né? Então, eu tive até uma reunião e a gente estava conversando sobre essa coisa do espaço de confiança, né? Então, no momento que a gente está reconstruindo essa escada que quebrou, a gente precisa confiar nesse processo de reconstrução, né? Porque muitas vezes a gente vai ter que arrumar essa escada sozinho, né? Então, a gente precisa, sozinho, de pessoas próximas, eu tô querendo dizer. A gente vai ter que parar e falar, poxa, eu tenho competência, eu posso fazer, eu vou fazer, eu vou conseguir. E por isso que é importante a gente estabelecer metas que sejam atingíveis. Eu não estou condenando quem sonha alto. Mas dentro de um sonho grande, precisam ter outros sonhos menores. Microsonhos, né? Porque eles vão se conectando ao sonho maior. E isso vai baixar também o nosso nível de expectativa e também pode ajudar no nível de frustração mais baixo, porque a gente está trabalhando em coisas que são possíveis de fazer. Então, hoje, por exemplo, se eu falar, eu serei médica daqui 3 anos, eu já sei que eu não posso ser médica, entendeu? Então, impossível. Porque são 5 anos, né, pelo menos, o curso de medicina. Então, para que eu vou colocar essa meta? Não tem, nesse caso, considerando... Não tem milagre, né? Vamos combinar. Não tem. E é aquela outra coisa, sabe? Eu já imaginei uma coisa mais real. Eu quero um carro. Qual é o meu carro? Ok, eu quero uma X1. Tá tudo bem, eu tenho direito de querer. Mas hoje a minha condição me permite? Mas me permite ter o quê? Uma X35, sei lá? Uhum. Tá, então você, né, me permite ter um outro carro, um Honda Fit automático? Ok, então é isso. É o Honda, é a X1, daqui a pouco é o i35, o X35, depois a X, por quê? Porque realmente é aquilo, você foi gradativamente também se alicerçando para ir subindo os níveis, para quando você chegar no topo, opa, mas houve degraus, indifere.
tem os degraus da maturidade da tua meta final. Quer dizer, também eu acredito que no final das contas, quando você chega lá, ela já não se torna mais meta final. Porque é impossível você estar abundante, não querer transbordar e transformar a vida do outro. Porque no longo do processo, você também vai se transformando, e o que você vai se transformando, vai transbordando, você também vai impactando quem está do lado. Sim. Isso é claro. Porque a nossa existência, né? A nossa existência, ela já é a própria abundância, né? Então, se a gente tem esse pensamento de que nós estamos nos lugares, que nós representamos algo ou alguém, que nós temos pessoas que vieram antes de nós e que nós representamos essas pessoas, é justo a gente pensar que nós somos capazes de trilhar um caminho aperfeiçoado dessas pessoas. Por que eu estou falando isso? Sim. Na periferia, nosso tempo está acabando, né? Mas na periferia é muito comum, eu cresci acreditando que determinadas coisas eu não poderia ser ou alcançar, né? Mas isso foi me ensinado. Exemplo. Foi me ensinado, por exemplo, que eu não poderia entrar em determinados restaurantes. E não é lugar para você, por exemplo, né? E eu entendi que, por que não? Eu fiz a pergunta, por que eu não posso entrar nesse lugar? A primeira vez, eu não tinha nem ideia de como eu entrava no restaurante. Eu fui com alguém que já era acostumado a ir. Eu falei, olha, eu não sei como sentar nesse restaurante. Então, eu fui com alguém da minha confiança que foi me dando os toques. Mas, eu corri atrás desse conhecimento. E desconstruir algo que foi me falado lá atrás. Sim. Então, a gente tem coisas boas que a gente herda e tem coisas que não são tão boas que a gente também tem que deserdar, sabe? Olha, isso aqui, eu não faço questão de herdar isso. Então, eu abro mão dessa herança que vai me paralisar. Eu acho que é um exercício, na hora que a gente tem de subir a escada, às vezes está pesado subir a escada porque a gente está carregando coisas que não são nossas. Muita. Isso. Manter o princípio, né? Manter o princípio daquilo que foi passado pela sua ancestralidade. Sim. Isso é notório. A gente precisa honrar os avós, os bisas, os tataras e por aí vem. Honrar, sim. Daquilo que vem todo um princípio. Eu mantenho o princípio daquilo que eu acredito para que a minha bagagem aqui nessa escada diminua e que eu consiga subir essa escada com uma nova estrutura, que isso é muito importante, mas deixando de fora todo o destroço, porque não cabe mais, né? É um novo momento. Às vezes tem coisas que a gente 5 minutos. Tem coisas que a gente aprende lá atrás, que em determinado momento a gente vai precisar abrir a malinha, né? E pegar aquela ferramenta. Sempre. Então, a gente tem que também ter essa noção de que a gente precisa ter uma caixinha de ferramentas, né? De experiências de vida, daquilo que nos foi ensinado, e estar sempre ressignificando esses aprendizados, porque dependendo da situação, por exemplo, eu conheço pessoas na minha família que têm sede por fazer poupança. E aí, durante o tempo da minha vida, eu não comprava um grampo porque eu tinha que ter poupança, entendeu? Então, assim, é bom até um certo momento. Mas quando começa a prejudicar, a gente tem que rever e ressignificar, né? Eu acho que falar de procrastinação é falar muito sobre essa questão do autoconhecimento, acho que já fechando aqui, né? Saber quais são as minhas motivações, os pontos fortes, os pontos de melhoria, ter essa rede de apoio de pessoas que vão te ajudar a refletir, não é dar resposta, mas ajudar a refletir são pontos fundamentais. Não cobrar tanto e trabalhar nessa questão da organização, são pontos fundamentais. Sim, que é muito engraçado sobre a organização, que assim, tô olhando aqui, né? Né? Olhar assim a organização no sentido de que, cara, eu preciso organizar as minhas emoções, me organizar mentalmente, organizar também o meu ambiente. Até estava comentando sobre isso, nem que seja um pedacinho por vez, para que nisso eu me encontre também, porque acaba refletindo um pouquinho de mim. Mas assim, esse assunto para mim ele foi um presente,
Porque tá muito. O universo está gritando, cara, trabalha isso. Trabalha isso, porque potência eu sou. Isso eu sei, potência eu sou. Mas, realmente, esses mínimos defeitos se tornam grandes grilhões para que você realmente alce voos, né? E o mundo espera por nós. Quantas pessoas podem ser atingidas através de nós quando tomarmos essa mudança mental, né? Para que outros possam ter nós referência. Sim. Muito, muito, muito bom. Metanoia. Que bom que você se permitiu. A metanoia. Isso aí, então, metanoia. Não vos conformeis, né? Não vos conformeis, mas mudai-vos. Metanoia. É apenas isso. Mudança de mente que reflete no comportamento da gente, né? Então, pessoal, eu agradeço muito, assim, a oportunidade da gente estar aqui, né? Espero que eu tenha contribuído de alguma forma com a reflexão de vocês. O assunto é extenso, mas a gente continua aí na ativa. Eu também quero agradecer a todos, agradecer a Deus, agradecer a você, a todos que passaram por aqui, que realmente esse assunto possa permear no coração daqueles que têm aí a procrastinação, porque como nós falamos, isso não invalida a pessoa, isso não tira dela a potência que ela é, ao contrário, ela vem para contribuir com a sua fragilidade. Acho que é legal quem está aí do outro lado ver, sentir, né, e compreender que o defeito também é uma qualidade, porque faz com que outras pessoas comuns se encontrem em você. E isso é muito importante. Eu também amo tu, Vivi. Então, isso é muito maravilhoso. Porque imagina, a perfeccionista sabe hoje que ela não precisa ser perfeita. Ela pode muito bem entregar o que ela é. E essa entrega do que ela é faz com que o outro que é perfeccionista encontre na sala, poxa, essa menina também tem esse defeito. Não existe perfeição. Olha a potência que ela é. Não existe perfeição. Não existe. Né? Então, que a gente baixe um pouco a nossa régua também sobre essa coisa da perfeição, conosco mesmo, conosco, né? E que a gente parta para a ação, se conhecendo, refletindo nas nossas emoções e conhecendo mais sobre quem está próximo da gente, né? Concordo. Meninas, fiquem todos bem, que Deus abençoe. E boa semana, até a próxima segunda, salve. Sim, até segunda-feira, às 17 também. Até quarta-feira, né? Quarta-feira temos aí continuidade da live com a menina Vivi. Beijo para todos, fiquem bem. Obrigada. Uma boa semana. Para vocês também. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Fiquem bem. Tchau.